o advogado hoje ele não é, né, doutrinado para gestão comercial, né? Não sei se você identifica isso também dentro do que você vem estudando, dentro do que você vem levantando no mercado. Exatamente. As visitas aos escritórios que são clientes e não clientes da Contractor, eu tenho feito muito isso, né, para identificar um pouco melhor o contexto de mercado, para podermos levar, né, para a gente poder levar soluções que se adequem, né, a esse perfil de cliente. E a gente começa a ver diversas dores, né? A dor de precificação, então para o advogado hoje é um tema difícil, né? Falar sobre a precificação, o que é melhor, como que é melhor encaixar, eu vou cobrar por hora, né? Eu vou cobrar por um contrato de partido, mas estou com dificuldade em vender o valor que vai agregar ao cliente, o meu preventivo. A gente vê também aquele advogado que está sempre muito atolado com o operacional e não consegue olhar para o âmbito estratégico. Em que sentido? Para ele poder olhar e verificar que ele tem potencial na própria base dele de ofertar outros produtos e serviços do escritório. E isso é muito interessante, porque o advogado ele tem, segundo a LexisNexis Martindale, que é uma das maiores legal techs do mundo, esse condão, esse perfil assim mesmo de convencimento, de conselheiro mesmo das empresas, assim como é um padre, um policial, um contador, um médico. Então, tudo que o advogado, né, puder fazer assim, próximo ao cliente, indicando produtos, serviços, tecnologia, o cliente dele tende a ouvir, né, e prestar atenção e aceitar esses aconselhamentos. E o advogado não tem aproveitado muito essa linha de realmente conversar e dialogar com o seu cliente para explorar novas oportunidades de negócio. Quiçá no movimento comercial, a gente vê e percebe muito uma linha relacional, né? Então, uma linha muito passiva do escritório, esperando as demandas entrarem, chegar a indicação e etc., e não uma postura de realmente ir a mercado, se posicionar, se colocar em nichos de mercado específicos, se colocar nas redes sociais para poder promover essa linha de serviços e com conteúdo, né, gerando conteúdo para mercado. A gente vê muito pouco isso do advogado atualmente. E há essa necessidade, porque a gente já falou aqui muito bem sobre a competição grande que existe nesse mercado. Então, para você se diferenciar, você tem que se tornar autoridade naquele assunto e explorar da melhor forma possível, tanto, né, na sua base de clientes quanto em mercado, aquilo que você tem de melhor e todo o seu potencial em termos de escritório. Não, bacana. A gente percebe também que dentro da estrutura jurídica, né, você tem uma pressão enorme. Primeiro, uma pressão, né, operacional. Então, ali você tem uma demanda de trabalho considerável, né? E a gente vê aí algumas tecnologias tentando desafogar e tirar esse trabalho repetitivo, né, mais massivo. E junto com isso também vem uma pressão de caixa que esse mercado sofre e é comum de qualquer negócio, né? E olhando nesse contexto, né, quais são os principais fatores que você avalia que são importantes ao você trazer essas tecnologias, né, para, primeiro, complementar a receita, diversificar e também fidelizar o cliente, né? Porque nós temos que, nós como empresários, né, nós temos o desafio de, primeiro, trazer o cliente. Trazer o cliente é difícil, manter o cliente é mais difícil ainda, né? Então, temos todos esses aspectos, né? Então, assim, você conseguiria elencar para a gente alguns pontos que são relevantes do ponto de vista de ter essa atratividade de receita? Perfeito. Isso é uma realidade de mercado hoje na advocacia que muitos ainda não estão alinhados à prática da recorrência. Então, acabam vendendo muitos serviços avulsos e, segundo os próprios escritórios que eu tenho visitado, isso é uma montanha-russa. Então, todo mês começa sem a certeza de como que vai fechar o mês, né? Não tem essa previsibilidade. E é aí que eu vejo, e esse é o cerne da questão, é você utilizar, de fato, as tecnologias. E quando eu comecei
a empreender há 8 anos atrás em tecnologia para a área jurídica, nós tínhamos 15, 20 Legaltechs. Hoje você tem, dentro da Associação Brasileira de Legaltechs, mais de 300 opções em várias áreas do direito, né? Então, vai ter solução para o ambiental, vai ter solução para tributário, vai ter solução para contrato, para contencioso, para criminal, para todas as áreas, trabalhista. Então, a gente percebe que há uma necessidade do advogado somar a excelência jurídica, né, que ele já traz isso tradicionalmente, essa entrega de excelência, com as tecnologias, buscando sempre produtos e soluções de recorrência. Isso é muito importante, porque é aí que você vai ter uma garantia maior de previsibilidade em termos de fluxo de caixa. Bacana. Eu acho que a questão da recorrência, né, foi uma virada de chave ali da metodologia de receita previsível, e isso ele gera uma condição espetacular para qualquer empresa que tenha uma recorrência, né? Porque você tem ali o teu mínimo garantido, você pode explorar N outras atividades, atividades correlatas, produtos correlatos, né? Explorar mais a tua carteira de clientes. Mas, de fato, né, a previsibilidade é algo que gera uma certa tranquilidade e te permite atuar de uma forma um pouco mais agressiva em alguns aspectos, né? E a gente tem que trazer também, né, assim, a gente entender um pouquinho também, porque dentro da estrutura de processos jurídicos ali, você tem um custo operacional elevado, né? Você tem pessoal, você tem obrigatoriamente alguns custos ali, diligência e tudo mais, né? Então, assim, e o fato da concorrência também tá acirrada, então cada vez mais você tem um ticket médio de venda menor, Perfeito. mas o teu custo, né, na prática, ele não vai diminuir na mesma proporção. Então, acho que também você ter a condição de trazer receita extra, mas com baixíssimo custo operacional ou sem nenhum custo operacional para o escritório, é algo relevante porque ela pode não ser na mesma proporção das outras receitas, sim, mas ela é uma receita que entra limpa no caixa, né? Perfeito. Há uma necessidade de equilíbrio dessa tríade, que seria pessoas, tecnologia e processos. Você precisa entender como calibrar essas 3 peças fundamentais para você conseguir olhar para a margem, né? Então, você precisa equalizar todas esses artefatos dentro do escritório para que você possa, então, conseguir margem. Porque é o mais difícil quando a gente está falando em serviços. E é por isso que a gente agrega processos que sejam repetitivos, que sejam processos que se automatizem através de tecnologia, para que a gente possa enxergar um pouco mais de margem dentro do serviço jurídico. E aí, essa é uma coisa que anda muito junta com o reinvestimento disso em novas tecnologias e novos produtos, né? Se eu estou tendo sobra de caixa, eu consigo também aportar isso em testes, em inovação, em novos projetos, novos produtos, associado a startups, né, de mercado. Então, eu vejo dessa forma. Há uma necessidade de você internamente estar bem resolvido com tecnologia, processos e pessoas, para que você possa olhar da porta para fora. Então, essa seria uma segunda atitude do escritório. Depois de estar organizado dentro de casa, explorar, né, produtos junto, né, de startups e tecnologia para levar isso um diferencial competitivo para o seu cliente. Bacana, bacana. E é importante também, né, a partir do momento em que você começa a ter esses produtos complementares ali, você também consegue chegar em nichos, em mercados que hoje você não está atuando, né, porque você tem ali mais produtos dentro da tua vitrine, né? Então, de uma forma ou de outra, ele vai te trazer um diferencial competitivo, não só para o teu mercado e para a tua carteira, mas também te traz uma exposição e te abre portas para novos modelos e novos mercados de atuação dentro do segmento jurídico. Sim, exatamente. É um leque, né? Você abre uma oportunidade
porque não necessariamente o advogado está oferecendo algo que está longe do seu core business. Muitas vezes, inclusive, ele pode fazer parcerias, né, com contadores, né, com consultores e com empresas de tecnologia para estar agregando ao seu serviço. Então, o que ele está oferecendo para o mercado não está distante, né, da realidade dele. Ele não está levando, né, além do serviço jurídico, uma maletinha da Avon. Ele está levando serviços que fazem sentido para aquele cliente. Então, é importante a gente observar isso. Abre um leque maior, mas dentro daquilo que ele sabe fazer, que ele conhece dentro da área de atuação dele. Tá? Então, para o tributário, essa aproximação com os contadores é muito importante. Para o societário, é muito importante que ele esteja próximo de consultores, aqueles que vão fazer valuation, que vão trabalhar em M&A, que vão estar trabalhando em mercado para fazer essa busca e esse match, né, de empresas que vão comprar, as que vão vender. Então, é muito importante que o advogado tenha essa consciência, né, de que é importante ser parceiro de consultores, de empresas de tecnologia, de contadores, para poder explorar novas oportunidades. Bacana, bacana. E com isso você traz um diferencial competitivo, né? Porque, sem dúvida. O que você falou ali no começo, ele é muito interessante, né? O advogado, ele é visto como um provedor de soluções, né? Então, é uma profissão de confiança, né? Você, assim como o médico, o advogado, você tem que ter uma confiança grande, né? Então, assim, as soluções que são apresentadas pela área jurídica, elas vão, às vezes, além do juridiquês propriamente dito, né? E a gente vê que, na prática, hoje, o cliente está esperando que o advogado, o escritório, seja um hub de soluções, né? Sim. A gente tem o que entrega de um lado, mas existe uma expectativa, muitas vezes, até errônea, mas é uma realidade de mercado, né? Toda vez que você precisa pegar uma referência, toda vez que você precisa tirar uma dúvida, ou até mesmo um assunto delicado ali, você vai procurar o teu advogado e você vai Exato. ali, né? Praticamente você está se confessando, né, com o teu jurídico. Então, isso coloca tanto o advogado quanto o escritório, né, num papel de destaque, principalmente dentro de operações ali de atendimento B2B. Né? Sem dúvida. E é por isso que há essa necessidade dele ter uma visão holística e poder captar as outras oportunidades que estão no entorno. Né? Então, é muito importante que o advogado, além dele ser especialista na área, na sua área de atuação técnica, que ele entenda também dos negócios dos clientes, que ele entenda muito bem sobre os negócios dos clientes. Se eu atendo alguém que é de indústria, eu preciso entender muito bem sobre a indústria. Se eu atendo alguém que é de tecnologia, eu preciso entender desse mercado, para que a solução jurídica ela se adeque, de fato, à realidade, ao contexto daquele cliente. Então, é muito importante, é por isso que a gente vê essa necessidade de cada vez mais ter parceiros complementares para que se entregue, né, algo de diferenciado na advocacia. Legal, legal. E vamos pensar no modelo prático aqui, né? O pessoal que está assistindo a nossa live aí, por onde começar? Né? Acho que por onde eu começo a buscar esse potencial de receita, né? A buscar essa fidelização do cliente, esse diferencial competitivo. Quais seriam os primeiros passos aí do teu ponto de vista? Legal. É muito importante essa questão de conhecer o mercado. Né? Eu preciso conhecer o mercado, conhecer as dores do meu cliente lá na ponta, entender o que ele está precisando realmente. É algo que o escritório, o advogado dentro do escritório, ele quase não consegue enxergar, porque ele fica muito na sua atividade operacional do dia a dia, fazendo petições, fazendo contratos, e pouco visita o cliente para tomar um café, trocar confidências. E é aí que a gente consegue captar as reais necessidades, as dores do cliente. Então, o advogado ele precisa se propor a isso, a sair mais do escritório e buscar essas referências. Ao buscar essas referências, ele também tem que começar a olhar para outros benchmarkings, que é o quê? Eu vou olhar para o que
o mercado está fazendo, o que o outro escritório que atende a mesma área está fazendo, seja regional, né? Seja aqui na região sul, seja no sudeste, o que o pessoal está fazendo, né, para atender esses clientes? Olhar para esse universo para construir, né, algo que seja de fato aderente, né, uma solução que seja aderente a essa dor, para sanar essa dor do cliente. E é aí que entram, sem dúvida, né, as tecnologias, elas podem ser parceiras, né, do escritório nesse processo, para ajudá-lo a fazer essa entrega de valor para o cliente lá na ponta. Bacana, bacana. Então, a gente traz aqui para a mesa uma prática das empresas de tecnologia, né? Então, nós aqui estamos representando empresas de tecnologia. Então, dentro da estrutura da Leme e da Contractor, nós temos ali a área de CS, né? Eu chamo de CS, que é a área de sucesso do cliente. É justamente a área que vai estar próximo ao cliente, com atendimento rápido, uma escuta ativa, mas também atuando de uma forma mais direta ali, né, o que a gente chama aqui de ongoing, ou seja, tentando entender a estrutura do cliente, qual é o mercado do cliente, qual é a forma de atuação e quais são as dores do cliente. Então, acho que o primeiro ponto que você colocou de forma bem clara ali é você ter a condição de explorar a carteira atual. Começa por aí. E você só vai conseguir explorar essa carteira e identificar oportunidades se de fato você conhecer o teu cliente, né? Porque muitas vezes nem o próprio cliente sabe o que ele precisa. Né? O óbvio precisa ser dito. Então, esse processo de comunicação ele é muito importante. Né? O segundo ponto que você colocou é conhecer o mercado. Eu preciso entender o mercado onde eu quero atuar, né? O mercado que eu atuo e o mercado onde eu quero atuar também. Né? E existem N formas de você fazer isso, existem empresas especializadas, existem estudos que você pode contratar. Né? Então, são dois pilares extremamente importantes. Quando a gente fala também de parceria, né? Acho que esse é um ponto que ele é de extrema relevância. Por quê? Você vai fazer parceria com o contador. Bacana. O contador, né, você vai ter o custo de um lead, né, mas você vai estar atingindo ali 100, 200, 300 leads qualificados. Por quê? Você vai estar ali com o teu contador e esse teu contador parceiro, ele tem uma rede de clientes que vai te dar uma exposição muito maior. Né? Então, é muito importante. A gente também tem que avaliar alguns aspectos de o escritório ter parceria com outros escritórios ou outros advogados, por dois aspectos. Né? O primeiro é para que você possa oferecer os seus serviços, tá? E o segundo é para que você também possa contratar serviços complementares e oferecer isso para a tua carteira de clientes. Exatamente. Porque muitas vezes você está ali com um advogado da área trabalhista, mas o meu cliente ele tem um problema de crédito. Uhum. Né? Poxa, bacana, não é a minha área, não é a minha especialidade, mas eu tenho o bem mais precioso, que é o cliente, que é o potencial de negócio. Sim. Por que eu não posso explorar isso via parceiros, naturalmente, parceiros que você vai ter lá um trabalho de qualificação, vai conhecer a qualidade do trabalho, mas isso também é uma virada de chave. Eu acho que a comunidade em si ela precisa se ajudar e se apoiar muito. Né? A gente já percebe algumas metodologias que começam a aplicar mais esse aspecto colaborativo, tanto do advogado individual quanto dos escritórios. Sim, e com tecnologia também, né? Principalmente. Então, é muito diferente do que a gente via 8 anos atrás, em que os escritórios pouco abriam as portas para as empresas de tecnologia. Hoje a gente já vê uma aceitação muito maior para se aproximar, para trocar, para testar, para a gente poder validar, né, as soluções junto ao escritório. Então, esse comportamento tem mudado e ele é muito importante. Né? Abrir as portas do escritório para as tecnologias poderem ser experimentadas é um processo muito importante e, de novo, dentro daqueles primeiros passos, né, do que o escritório poderia fazer para se colocar dentro dessa linha de competitividade, né? Abrir as portas, ouvir, receber, testar,
soluções tecnológicas para ter essas startups como parceiras é vital hoje para essa reinvenção da advocacia. Bacana. E você trouxe um dado muito legal ali, porque quando a gente fala, né, que o escritório ele tem que buscar essas tecnologias para oferecer um diferencial competitivo para o cliente, né, por onde começar? Né, você acabou de falar ali que nós temos aí mais de 300 startups, né, 300 legal techs, oferecendo diversas soluções. Então, hoje a gente tem a Associação Brasileira de Legal Techs, ali, a B2L, né, e ali é um ponto de partida para que o escritório busque essas empresas que estão oferecendo tecnologias diferentes, que estão trazendo produtos e serviços aplicados ao mercado jurídico, mas ele pode começar por ali. São 300 potenciais negócios que ele pode avaliar, certo? Sem dúvida. Então, a gente não está propondo aqui necessariamente que o escritório ele se torne, né, uma entidade, né, um provedor de tecnologia para mercado, que ele mesmo desenvolva tudo para levar para o mercado. Não, o escritório ele tem esse fim social que é a advocacia. Então, ele vai buscar coisas que estão prontas em mercado, já aptas a agregar, né, ao serviço dele e que ele possa levar isso o mais rápido possível como valor para mercado. Então, se é um escritório, de novo, da área trabalhista, existe já dentro da própria B2L o que a gente chama, né, de cluster, né? Então, é como se fosse uma caixinha lá que já tem 5 startups só de trabalhista. Então, ele pode olhar direto naquela caixinha. Ele é um escritório que trabalha muito com contencioso, precisa melhorar essa gestão. Tem uma caixinha só sobre gestão. Então, ele vai olhar muito nesse sentido, já está categorizado dentro da associação. E aí, conforme ele vai identificando aquilo que faz mais sentido para o escritório, o ideal é que ele esteja aberto a fazer esses testes mesmo, né? Que possa... E essa é uma coisa que muitas vezes na advocacia a gente vê que o advogado tem aversão a erro, mas para inovar a gente precisa estar disposto a falhar, né? Porque a inovação é exatamente... ela passa por essa linha de pensamento. E aí, mudando esse pensamento, é onde a gente encontra as maiores oportunidades. Porque se ele está apto ao risco, a testar, a experimentar, muito provavelmente ele vai encontrar coisas que outros escritórios que estão mais receosos não vão enxergar de oportunidade em relação ao mercado. Bacana. Então, vamos revisar novamente, né? Então, primeiro, estudar a tua carteira de cliente, estar próximo ao cliente. Segundo, conhecer o mercado. Terceiro, atuar com parcerias. Quarto, buscar empresas de tecnologia ou tecnologias que você possa aplicar ao teu cliente. E eu posso colocar aqui um quinto, que eu acho que é um ponto muito pouco explorado pelos escritórios, né? Que é a parte comercial e de marketing. Existe, claro, existe toda uma regulamentação que a gente tem que seguir, mas atividades como você desenvolver podcasts, você criar e-books, cursos, né, vão trazer uma exposição e, naturalmente, isso pode vir a gerar novos negócios. E também você ter a figura comercial dentro do escritório, né, porque alguém tem que vender. O sócio está ali, ele tem que cuidar do operacional, ele tem que cuidar de finanças, mas tudo começa com a venda, né? Eu acho que esse é um ponto que a gente tem que destacar aqui, que ele é muito importante. O escritório ele precisa gerar autoridade, ele precisa buscar isso, né, na geração de conteúdo e no marketing, e dentro do ponto de vista comercial, o que a gente vê que aqueles mais bem-sucedidos dentro do mercado estão fazendo é realmente ter uma célula de inteligência comercial formatada, né, e com profissionais da área jurídica mesmo. Então, são aqueles advogados que muitas vezes se entendem como um perfil, né, e têm soft skills mais alinhadas ao processo de convencimento, ao processo comercial, a uma linha de relacionamento, do que efetivamente a linha de contencioso, de consultivo. Então, o que é importante a gente entender muitas vezes é que é difícil fazer todas as atividades ao mesmo tempo. Então, é difícil o advogado que está lá produzindo intelectualmente ter essa responsabilidade também
de trazer os clientes para o escritório. Às vezes a gente tem essa falsa sensação de que, por ter um programa dentro do escritório de remuneração variável para quem trouxer clientes, está tudo resolvido. E não está. Porque a gente sabe, né, que uma pessoa de comercial ela vai estar 8 horas por dia trabalhando com essa função. Uma pessoa que está focada na atividade intelectual, ela vai estar 8 horas por dia focado nessa frente. Então, segmentar é muito importante. Segmentar essas frentes. Então, a gente tem visto muito, os escritórios não há um padrão necessariamente, mas eles começam a conversar sobre o que é a inteligência comercial dentro da advocacia, dentro dos limites éticos da profissão, o que é bacana a gente fazer, o que é bacana dentro da política, do que o escritório se propõe, da nossa cultura. Então, acho que é legal esse tópico, porque ele começa a ser mais falado do que outrora, né? Então, há 10 anos atrás, a gente não via ninguém falando sobre esse assunto. Agora a gente já começa a ver, não só os escritórios falando sobre isso, mas executando mesmo, da sua forma, sem um padrão, mas as coisas começam a acontecer dentro do escritório, sim. Nesse sentido de comercial e marketing, há uma necessidade, eles já começam a explorar isso aos poucos. Bacana. Nós que somos de startup, né, a gente é obrigado a aprender que venda, comercial e venda, ele é tão técnico quanto jurídico, contabilidade e finanças, né? É uma ciência, é difícil, mas como você falou, né, quando eu consigo segmentar bem as atividades, o meu nível de produtividade é muito maior, né? É fundamental. Pessoal, nós vamos aqui chegando ao final da nossa live, tá? Eu quero convidar vocês agora para um webinar que nós vamos ter agora no dia 4/6, tá? Às 17 horas. Vocês vão ter o link aqui para que vocês possam se inscrever. E nesse webinar, o que nós vamos trazer para vocês, tá? Nós vamos trazer um pouco do passo a passo, né? Henrique, você pode dar um pouquinho de spoiler? O que a gente vai mostrar para o pessoal, né? O que eles podem esperar desse webinar, para que a gente possa trazer um pouco de produto e de novos negócios que tanto a Contractor quanto a Leme podem oferecer como complemento para os escritórios. Legal. Lá na Contractor, através das nossas soluções de gestão de contratos, a gente vem apoiando, né, os advogados, os escritórios, na parte de recepção de demandas, de revisão, elaboração de documentos, de pareceres. Ele recebe isso por dentro da ferramenta, ele consegue revisar dentro da ferramenta, ele consegue trabalhar melhor com os fluxos que a gente chama de workflow, né? Os fluxos de trabalho dos clientes dele. Então, a perspectiva é de levar uma ferramenta para o escritório de advocacia trabalhar num formato de BPO jurídico. Ou seja, ele começa a assumir as demandas dos clientes deles para poder gerar mais receita e fidelização através da ferramenta. Então, é uma grande interface, né, que esse escritório de advocacia faz com o seu cliente lá na ponta. E aí, assim, né, nós somos os provedores da tecnologia, o escritório faz a entrega jurídica, e essa parceria ela é muito produtiva, porque a gente tem cases já na nossa carteira de escritórios que estão fazendo mais de 90% de margem através, né, desse programa. Então, é muito legal ver como a gente está apoiando, de fato, a advocacia, né, e levando um diferencial competitivo para esses escritórios. Então, o que a gente vai abordar muito no próximo encontro vai ser exatamente a receita de bolo, como estão fazendo, né, como que é possível implementar, como que é possível gerar receita, né, a partir do serviço jurídico somado a uma tecnologia. Então, é isso que a gente quer despertar nos advogados, e gostaria muito de compartilhar com o público que vai acompanhar a gente. Bacana, bacana. E, pessoal, com relação às soluções da Leme, tá? Nós vamos trazer aqui também cases de sucesso, de escritórios que criaram novos produtos, criaram áreas, tá? Então, a gente vai trazer aqui um pouco
da consultoria jurídica no processo de recuperação de crédito no extrajudicial e também cases de compliance. Tá? Então, o que vocês podem esperar do nosso webinar? Produto, precificação, mercado, processo de vendas. Então, como o Henrique disse aqui, a ideia é a gente trazer uma receita de bolo de algo que vai complementar e que vai agregar muito no processo de vocês. Tá? Então, o que nós nos propomos aqui é ter uma ferramenta que não é só uma ferramenta de back-office, mas também que vai agregar no dia a dia de vocês, né? E vai trazer receita. Tá? Gostaria de agradecer a presença de todos que participaram. Henrique, foi um prazer falar contigo novamente. Cada conversa nossa é muito enriquecedora e eu acho que a gente tem bastante coisa a contribuir aqui um para o outro e também para o nosso público ali. Quer complementar alguma coisa? Gostaria de agradecer também e, da mesma forma, acredito que a gente tem muito a agregar para o mercado jurídico. Acredito que a gente fez muito essa transição, né, da área de serviços para a área de tecnologia. A gente entende agora como é trabalhar com escalabilidade, que é levar um pouquinho dessa história para os advogados, para ajudar, né, esse público a performar também dentro e desempenhar, né, suas atividades dentro da sua profissão. Bacana. Pessoal, obrigado. Nós aguardamos vocês no dia 4/6 para que a gente tenha condição aí de olhar novas oportunidades e fazer novos negócios. Um abraço a todos.